Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Nadia Fatibene. E vídeo novo no canal. Demorei, né? Faz tempo que eu não coloco vídeo aqui nesse canal. Acho que o último vídeo que eu coloquei foi falando da colcha, que até deu uma boa visualização. A minha colcha de retalhos. Eu fiz um vídeo passo a passo da colcha de retalhos, que ficou linda, de patchwork, né? Retalhos, né? E fiz um videozinho depois que me pediram mostrando como ficou a parte de baixo. Esse não teve tantas visualizações. Quem quiser ver, fazer, olhar por curiosidade, porque é uma terapia sobre a colcha de retalhos, bem colorida, que eu fiz para minha cama, vem aqui no canal, uns 2 vídeos antes desse, e assistam lá. Mas hoje o vídeo é sobre costura criativa, patchwork, e hoje eu vou fazer fronhas. Acho que eu já até fiz há um tempo atrás essa fronha no canal, mas me pediram que eu mostrasse como eu faço as minhas fronhas de patchwork. E normalmente a gente usa retalhos, por isso é patchwork, retalhos para aproveitamento. Normalmente eu uso tricoline. Acho que todas que eu fiz até agora eu usei tricoline na parte de cima e na parte de baixo da colcha. E eu vou falar um pouquinho os materiais, contar um pouquinho aí do que eu tô fazendo, né? Eu já comecei a fazer, mas eu vou fazer mais 2, né? Uma já tá começada, eu vou fazer mais 2, né? A fronha de retalhos patchwork, ó, essa aqui já é uma parte de cima, ó, é uma parte de cima de uma delas. Ela tá um pouquinho mais larga, quer dizer, eu ainda não costurei, né? Vocês veem que é só o tecido, faltam todas as costuras laterais. Essa parte aqui que eu tô falando, que ficou um pouco mais acima do tamanho, que aliás eu vou fazer uma dobra maior, ou cortar um pedacinho. Mas é isso, gente, aproveitar tecidos, ó. Vocês veem que aqui eu tenho tecido, ó, dos dois, essa é a largura da colcha, da fronha. Então eu usei até um tecido igual aqui e aqui. Aí eu usei pedaços que eu tinha já. Esse aqui, ó, esse aqui não é tricoline, esse aqui é percal, que é a parte que eu coloquei na minha colcha pro lado de dentro do forro. Ou eu falo forro, pode ser usar dupla face. É esse aqui. Então ele é um pouquinho mais fino do que o tricoline, mas pra fronha não tem problema, né? Mesmo porque percal usa-se muito para fazer lençol e fronhas, né? Então assim, é sobre isso. Agora eu vou fazer essa aqui é a parte de cima. Deixa eu falar pra vocês. As outras, eu falo parte de cima porque tem aquela parte de baixo, onde a gente coloca o travesseiro, que ela fica intercalada, né? O sobreposto. Eu estou com os retalhos aqui. Aliás, gente, retalho, eu tenho um cesto aqui, ó. Um cestinho aqui cheio de retalhos, né? Eu tava separando, por isso que tá assim. Isso aqui é tudo retalhos que eu vou aproveitando. Tem uns lindos aqui pra fazer qualquer coisa, né? Eu já fiz jogo americano bem colorido, fiz toalhinha assim pra pôr em cestinho de pão, fiz toalhinha pra pôr no cantinho do café, fiz caminho de mesa. Tem toalhinha assim pra pôr quando a gente vai fazer um bolo, cozinhar, apoiar. Que mais? Fiz essa cortina aqui, ó, de patchwork linda de viver. Essa cortina aqui eu sou apaixonada por ela. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer essa cortina e mostrando. Gente, essa cortina ela ficou uma gracinha. É minha paixão essa cortina. De babadinho lá em cima. Simplesmente eu sou apaixonada por ela. Esse canal, vou abrir para entrar mais claridade. Eu abro assim com a régua, ó. Esse canal eu mostro coisas criativas, né? Costura, crochê.
Eu já fiz almofadas de crochê, fiz almofadas de patchwork já faz tempo. Enfim, coisas que eu faço para casa, mostro viagens e tudo mais. Costurar, gente, é uma terapia, né? A gente tem que fazer coisas que ocupem a mente, inclusive é bom para o cérebro, como costurar, fazer artesanato, mexer com as mãos, né? Plantar. Tem o meu outro canal, Celebrando o Verde, que vocês devem conhecer, quem não conhece vai lá, chama Celebrando o Verde e a Vida, porque sempre tem gente nova no canal, né? Mas costurar e fazer essas coisas ativa, né? A memória, é bom pro cérebro, pra gente não ficar muito parada, é bom fazer coisas, né, gente? Ler, enfim, aprender coisas novas, como eu falei. E a costurar, vamos falar de costura, porque é o vídeo, é uma terapia realmente. Costurar é uma terapia. Eu adoro ficar aqui no meu cantinho, esse pedacinho aqui que é meu ateliê, criando. E aí tá. Eu tinha aqui em casa, vamos falar da fronha, né? Eu vou fazer uma fronha, eu quero fazer uma fronha azul, em tons de azul. Aquela lá vocês viram que tem rosa, mais rosa, né? Lilás. E aí eu tinha esse pano aqui, ó. Eu tinha esse tecido aqui que nem é retalho, é um tecido até grande, ó. Porque dependendo do tamanho do retalho, não dá pra fazer a fronha, porque a fronha ela tem aquela parte, dá pra fazer costurando, mas aí vai muita costura, né? Muita emenda. E como a gente vai dormir, é melhor menos emenda, né? Apesar que as emendas não atrapalham, eu sei. Então eu tinha esse aqui, olha que bonitinho, ele é estampadinho azul. Eu comprei esse tecido porque eu achei ele bonito, acho que eu coloquei um pouquinho dele na minha colcha de retalho, mas eu comprei muito. Muito não, um pedaço. Eu fui na loja de tecido essa semana e comprei uns pedacinhos para completar Então eu comprei, gente, olha que bonitinho. Porque é bom comprar uns tecidinhos, porque depois sobra, a gente vai fazendo outras coisas, né? Por isso que a gente aproveita retalhos. Aí, olha, como eu não tinha muito retalho em tons de azul, os retalhos que eu tinha eram muito pequenininho, eu tinha, quer ver? Em tom de azul, deixa eu ver. Eu tenho esse listadinho, que eu tinha aqui, né? Tem mais dele. Tenho esse aqui, ó, mas esse é pequenininho, é pequeno, ó. Mas daria pra fazer um pedaço, tem só isso aqui. E aí eu quis comprar mais, porque aí depois eu faço outras coisas, ou outra fronha, né? Gente, olha esse tecido, que lindo. Eu achei muito bonito essa estampa. Aí eu comprei um pedacinho, né? Porque eu acho que vai dar uma combinação muito bonita. E eu tinha retalhos, tenho, né? Desse laranja que eu coloquei também na colcha. É um laranja de poá, ó, bolinhas. Eu amo bolinhas. Listado, bolinhas, gosto muito. E aí eu falei, de repente colocar no meio daqueles azuis, ó, pra destoar um pouco do azul, pôr um laranja assim, ó, combina até com... isso aqui é amarelo e vermelho, mas aí o laranja fica no meio termo, né? Então, vamos ver. E no caso o poeirinha aqui, a minha intenção, eu comprei um pedaço maior, que é pra pôr, porque a gente tem que se preocupar com a parte de cima da colcha, que é essa parte eu falei colcha, né? Fronha. A gente tem que se preocupar com a parte de baixo, né? Que aí pode ser patchwork também, mas normalmente eu não faço. E pode ser um tecido só, ou eu já fiz assim, metade, uma parte de um tecido e outra parte de outro, porque ela é aberta para pôr o travesseiro, dá para fazer, fica legal também. A minha eu fiz assim, da minha cama. E eu uso, só vou falar os materiais para começar a cortar aqui os tecidos. Eu gosto de usar esse tecido aqui, gente, o cambraia, porque as minhas fronhas, ela tem a parte de cima, de baixo, né, claro, e no meio, depois que eu costurei a parte de cima, para não ficar, quando vai pôr o travesseiro, tem as costuras, né? Que até eu costumo fazer zigue-zague nas costuras, para não ficar desfiando lá dentro da fronha. Eu uso o cambraio, que é um tecido fininho, que dá uma leveza, ó, de algodão. Eu amo branco, né? Porque
Se for uma cor escura, pode aparecer na parte de cima da fronha. E aí eu corto certinho o tamanho da fronha, né? Antes de costurar, antes de emendar com a parte de baixo. E eu ponho entre um e outro, eu ponho um forro. Então fica uma fronha bem estruturada, tá? Gente, eu já falei demais, né? Eu vou começar a cortar. E deixa eu falar outra coisa, o tamanho da fronha, né? As minhas fronhas, elas têm 52 centímetros de largura, né? 52 centímetros assim, ó, de largura. Essa aqui tá maior porque ainda falta costurar, né? Aqui, ó, ainda vou entrar uma boa parte. Pode ter 53 para ficar mais folgadinha, às vezes acontece. E tem 67 centímetros de comprimento. Lógico que aqui tem um pouquinho mais, porque ainda vai a costura aqui e aqui. Então, a gente tem... Quando vocês vão cortar os tecidos, vocês podem fazer as listas, né, os tecidos assim, pode fazer assim. Eu tenho fronhas que eu fiz assim, ao contrário. O meio assim, sabe? Tipo 3 ou 4 tecidos no meio e depois a volta. Gente, isso aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Sempre lembrando que vocês têm que cortar o tecido, deixando sempre 1 centímetro. Eu deixo sempre 1 centímetro para as costuras, aqui, 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 aqui. Então, a gente corta maior e vai mentalizando que, né, até dar a medida. É sempre bom corta maior, porque vai ter esse pouquinho maior, porque vai ter todos as emendas, né? Aí vai medindo, depois vai costurando, vai medindo. Faltou pano? Pega mais uma tira e corta. Essa é a beleza do patchwork, que não precisa ser tudo certinho. Ai, faltou pano. Tudo bem, pega uma tira, costura, emenda e pronto. Gente, tava cortando aqui, eu já tinha pego esse tecido aqui de bolinha, eu vou pôr ele, o laranja, para dar uma destoada do azul, como eu falei. Ele tem 50 centímetros daqui até aqui, certo? 50 centímetros. Como a fronha, aqui ainda vou entrar 1 centímetro para fazer as emendas, né? Como a fronha tem que ter, né? 62, 67 ou 68, ainda vai aquela tira aqui do lado, porque a fronha vai ser costurada igual aquela que eu fiz lá. Então, eu já cortei aqui uma tira na mesma medida, de 50 centímetros desse bonitinho aqui, ó. Então, já tem aqui 2, e aqui eu já tinha cortado, ó, eu já tinha esse listadinho aqui azul, que também vai pra ela. Então, eu vou cortar 5, que eu vou fazer mais ou menos parecida com ela. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiras. Essa tira aqui, ó, ela é mais estreita, então não tem problema, porque vai dar a medida, né? Já cortei 3. Então, bora lá. Vou começar com esse aqui. Aí, gente, eu faço isso porque me facilita para costurar uma costura reta, sabe? Esse giz aqui, esse lápis é meio grosso. Só põe uns alfinetes assim, ó, para o tecido não sair do lugar.
Então, ó, já costurei um. Olha que bonitinho. Aí a gente vem aqui. Outra coisa que eu queria falar, gente. Quem faz patchwork, essa máquina é pesada. Quem faz patchwork, sempre ir passando, ó. Eu vou fazendo assim com a linha. O certo é ter aquele... Eu vou comprar. Aquele é um aparelhinho, né? Que você vai... Um tipo de uma pazinha pra você acertar, como é que fala? Assentar as costuras. Eu vou com a unha mesmo. Eu vou comprar aquilo lá. Ficou costuradinho, ó, 1 centímetro. Agora o próximo. Ai, gente, isso aqui é gostoso demais. O próximo agora é o laranja. O laranja. Aí tem gente que vem, eu faço assim às vezes. Mede certinho. E já vai com a costura, né? Ó. Certo? Ficou diferente aqui. Às vezes a gente corta torto, né? Aí tem que acertar. Deixa eu ver se desse lado tá melhor. Eu vou alfinetar e já volto. Eu medi 1 centímetro e risquei e ainda pus alfinete, pra ficar bem retinho. Olha, gente. Olha como vai dando forma, como vai ficando lindo. Lindo, né? Gente, vídeo ensinando a fazer as coisas, vídeo de qualquer coisa, né? Mesmo quando a gente faz de plantas, né? Quem não conhece meu canal, Celebrando Verde a Vida, vai lá. Quem gosta de plantas. Eu tenho 3 jardins. Aí agora, então, o que eu falei pra vocês é isso aqui, ó, as emendas aqui, ó, pro lado do avesso. Eu gosto de fazer juntar os 2 tecidos e fazer um zigue-zague. Quem tem zigue-zague faz, quem não tem, aí não precisa, né, fica sem. Se a costura estiver bem fechadinha, boa, não. É que fica às vezes desfiando assim, né, tem gente que já faz tudo, né, na máquina. E eu gosto de fazer para não ficar por dentro lá desfiando, se bem que eu vou colocar aquele forro de cambraia que eu falei. Todo emendado, olha que lindo. Gente, olha como ficou linda as cores. Vai ficar linda essa fronha. Então agora eu vou escolher o tecido, essa é a parte mais gostosa, para fazer aqui a parte das laterais da fronha, tá? Fazer o tecido que vai aqui, que são nas extremidades, como eu falei. Aí a minha ideia, deixa eu virar, é colocar esse poeira azul. Eu tava vendo qual que ficava melhor, fiquei estudando aqui. Como esse poeira aqui é a parte que vai atrás da fronha, vocês não estão vendo nada, né? Como esse poeirinha aqui, azul, ó, é a parte que vai atrás, eu pensei de pôr uma tira no acabamento aqui nas laterais, dele, que aí vai combinar. Eu poderia pôr 2, né? Pôr dos 2 lados, aqui e aqui. E depois toda a parte de baixo. Aqui, ó. Aqui, quanto do outro lado, eu vou colocar esse aqui. Aí eu vou cortar 2 tiras de 12 centímetros, porque a gente tem que contar as costuras. Daqui a aqui tem 50 centímetros. Mas aí tem que sempre descontar 1 centímetro de costura desse lado, um desse, e a costura final lá, né, das emendas. Então, eu vou pôr 12, que se der uma sobrinha é melhor. Como eu falei, sempre é melhor sobrar um pouquinho, ou entrar um pouquinho mais na costura, do que faltar, né? Aí a gente arruma bem. Eu vou cortar e já volto. Já medi aqui, ó, com a fita métrica, 12 centímetros. O pano tá duplo, ó. Cortar os 2 juntos. 12. Medi aqui, né? Só pra ver até onde eu vou. Com a tesoura. Fiz um risco com o lápis, né? De medir. E vamos lá. Virar pra mim. Fica bem certinho. Direito com direito.
Cortei até a mais. Gente, peguei até o celular na mão para vocês verem, ó. Terminei a parte de cima da fronha. Então, como eu falei para vocês, aqui tá pronta, né? Só agora eu vou fazer o forro. Primeira coisa que eu vou fazer agora, né? O segundo passo. Mas olha, gente, eu só queria que vocês analisassem as cores, como ficou bonita. Com aquele azulzinho poeira, combinando bem com essas tonalidades. E essa também, porque ele tem clarinho, né? Com a flor de florzinho, todos, porque é tudo em tons azul. O único que destoa aqui do azul, falta passar. Ela fica assim meio amassadinha, porque falta passar, sentar melhor as costuras. O único que destoou mais aqui foi o laranja, né? Que eu fiz de propósito, claro, porque vocês viram que eu tinha tecido pra fazer. Mas olha como ficou linda, gente, eu me apaixonei. Achei que ficou bonita. Comentem aí, gente. Medidas, é por isso que eu falo para cortar sempre, prestar muita atenção. Eu cortei 2 tiras de 12 centímetros, porque eu vi que faltava 24 ao todo. Mas lógico que tem que contar as costuras. Eu cortei 12, né? Eu vou comer 1 centímetro aqui eu já fiz. Eu medi, gente, quer ver? Deixa eu pegar a fita métrica, que eu gosto de explicar bem explicadinho, ó. Eu medi, então, aqui, ó, do comecinho aqui até aqui, deu quase 70 centímetros. 70. Deu um pouquinho, 70 centímetros, deu um pouquinho menos. Então, como ela tem que ficar com 67 centímetros, tudo bem. 70 centímetros, eu ainda tenho 67, tá aqui. 1,5 centímetro e meio aqui, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer a costura da emenda com 1 centímetro. Vai dar um pouquinho mais de 67, porque sempre diminui, viu, depois da costura. Então, vai dar uma medida muito legal. E a largura também já medi, já tá ok. Então, agora, o próximo passo, o que que é? Colocar a parte que vai aqui embaixo, branca, que tá aqui, ó, que é a cambraia, bem certinho aqui embaixo. Coloco essa parte aqui, vou passar primeiro, tá? Eu tenho a minha tabuinha, eu tenho uma tabuinha de costureira aqui, ó, pra pôr de mesa, né? Ela é pequenininha, mas dá bem pra costurar o patchwork. Aí eu vou passar bem passadinho, pra ficar bem esticadinho. Vou colocar a cambraia aqui embaixo, cortar certinho. Aí, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer, não, na verdade eu vou fazer já o zigue-zague aqui nas costuras agora. Depois eu já faço a emenda do forro com a parte de cima no zigue-zague. Bom, gente, aqui voltando, né, mais uma etapa, eu fiz o zigue-zague, ó, em toda a volta, as 2 partes, que é o forro, né, da fronha. Eu não mostrei, né, mas eu fiz o zigue-zague em todas as costuras pro lado de dentro, na emenda, eu fiz o zigue-zague, tá? Aí, eu fiz aqui, ó, deixa eu cortar esse fio, o zigue-zague em toda a voltinha, ó, tá vendo? Juntando já o forro, ó, com a parte de cima, ó, certo? Então, eu já uni, certo? Já fica mais fácil. Agora, gente, ó, tudo unido já, ó, certo? Agora, fica mais fácil, né? Porque ele já fica pra costurar. Agora, eu vou vir com
a parte de baixo, que é o poeirinha azul, e vai ficar legal, que vai combinar com os dois lados, né? E já vou cortar. Então, como que eu corto? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, o que que eu fiz? Eu coloquei a parte de cima, né, pra cima, e a parte que vai embaixo, que é a parte de baixo da fronha, pra baixo. Porque é assim que depois vai ficar, né? Lógico, eu vou costurar, mas é assim que vai ficar. Aí, vocês medem bem certinho, tá? Como vocês sabem que eu vou fazer uma parte que vai vir mais ou menos até aqui, eu vou deixar uma parte pequena, uma maior zona, que é onde vai enfiar o travesseiro da fronha, e uma menor. Só que eu tenho que calcular o quê? Eu vou cortar aqui, né? Vai sobrar uma tira, vou cortar aqui. Então, eu vou calcular aqui. Só que eu tenho que calcular um pouquinho a mais, uns 3 centímetros, linha de 1 centímetro, né, pra dentro, e mais 2, 3 centímetros. Então, o que eu tenho que calcular? Quando eu chegar aqui com a tesoura, que eu quero o tanto, tem gente que gosta de fazer no meio, já fiz também no meio, faço a mesma distância no meio, lógico que não vai ser no meio, vocês têm que lembrar que a fronha é uma parte aqui e outra parte intercala, fica uma parte assim mais ou menos, pra dentro, uns 15 centímetros de um lado e do outro, que vai intercalar. Vocês vão entender, acho que vocês vão entender. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, deixa eu já cortar aqui, que é o tamanho da fronha. 2 panos. Aí, eu vou calcular mais ou menos aqui um tecido. Depois, eu vou fazer uma bainha e mais uma dobra de uns 2 centímetros para fazer o acabamento. Aí, ela vai ficar mais para baixo. Então, eu vou fazer aqui, eu não uso muito medida, certo? Fiz um pique. Agora sim, eu vou usar medida. Ela vai ter 55 centímetros, então eu tenho que cortar 55 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Pegar a régua, porque aí eu já vou cortar uma das partes. Risco. Pronto. Aqui, gente, eu já tenho uma parte, ó. Aí, lógico que vai a emenda e depois eu vou fazer uma bainha assim fininha, né? Depois eu vou, antes de emendar na fronha, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Eu faço meio que a olho, ó, pra ficar assim, ó, bem acabadinho. Faço uma viradinha, passo a costura ou não, posso fazer direto e costuro aqui. Aí, depois que eu fiz isso, e fiz também isso na outra parte, é que eu vou emendar. Mas, voltando aqui, ó, vou colocar aqui de novo, né? Já tô com uma parte cortada. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? É que nem fosse fazer uma almofada. Uma almofada quando ela é aberta, né? Como um envelope, assim. Vou pôr aqui por cima. Aí, você já tem que calcular quanto que você quer o transpasse. É isso que eu queria falar. O transpasse da fronha, né? Acho que é melhor pôr desse lado aqui, que já tá cortado a medida. Ó, eu quero transpassar bastante, não tanto assim. Eu gosto de um transpasse bom, pra quando eu coloco o travesseiro não ficar aberto assim, sabe? Então, é legal você fazer um bom transpasse. Só que lembrando que eu ainda vou fazer a bainha aqui e a bainha aqui.
mais um pouquinho. Vocês têm que pôr o pano para poder saber o que vocês querem. Tá, vai ficar aqui e aqui. Vai ficar um transpasse bem legal, porque aqui ainda eu vou fazer a bainha, deixa eu ver. Vai ficar bom. Aí, o que eu faço? Coloquei aqui o outro tecido, intercalando, né? Ponho de novo a parte da fronha aqui, bem certinho. Não pode faltar tecido. Vou até puxar um pouquinho mais. Que é melhor para ficar bem folgadinho. Tem aqui na medida. Vou até deixar uma folguinha. Pronto. Então, gente, o que aconteceu aqui, ó? O que nós vamos fazer agora? Então, ficaram 2 tecidos. Eu vou medir para vocês, quem quer usar minhas medidas. É esse tecido aqui. Ó, esse tecido maior, que eu falei que ia deixar menor pra lá, sem as bainhas, né? Ele tá com 55, já tinha falado, né? E esse tecido aqui, que é pra fazer o intercalado, ele vai estar com 37. Se vocês quiserem anotar, para uma fronha de 67 centímetros de comprimento. Então, qual que é o próximo passo? Aí ela vai ficar assim, ó. Eu vou fazer as bainhas. Ó como que vai ficar. Tá vendo? Aqui eu vou fazer a bainha, vai ficar assim. Aqui também. E vai ficar com uma abertura bem boa para pôr o travesseiro. O próximo passo, o que que é? Já vou fazer a bainha nesse pedaço aqui, que eu faço, como eu falei pra vocês, 2 viradinhas. Vou marcando assim, ó, uma pequenininha. Eu faço a olho, tá, gente? Menos de 1 centímetro. Eu faço a olho. Deu 1 centímetro. Faz 2 centímetros. Aí eu faço a voltinha aqui, eu vou marcando aqui, ó, com a unha mesmo, porque o tricoline tem essa vantagem, né, gente? Ele é um pano muito bom, muito gostoso de manusear. Aí eu faço uma viradinha aqui. Aqui deve ter uns 2. Exatamente 2, ó. Quando a gente tem prática, né? Deixa eu virar desse lado. Eu gosto sempre de costurar o lado do tecido maior para fora da máquina. Acho que vocês também, né? É mais fácil. Ó, aí vai ficar assim, né? Deixa eu ver se tem. Pronto, as 2 partes de baixo já estão alfinetadas. Agora eu vou pra máquina e vamos lá, agora é o pulo do gato, hein? Pulo do gato. Então, eu já tava começando a montar, porque eu tava vendo as medidas, tá tudo certo. Então, aqui eu já costurei, né? As bainhas das partes de trás da fronha. Ó, fica bem assim, ó, bem bonitinho. Eu faço a dobrinha para não desfiar e depois eu costuro uns 2 centímetros e fica a bainha. Agora, a gente põe a fronha. Tá caindo no chão. A gente põe a fronha com a parte do direito, né? Aqui pra cima. Com a parte do direito pra cima. E vem com a parte do direito da parte de trás da fronha por cima. Aí, gente, tem que acertar bem certinho. Às vezes dá uma diferençazinha, porque sempre no corte pode dar. A gente depois tira, acerta, que nem aqui deu, ó. A parte de cima, de baixo, ficou um pouquinho maior, melhor do que ficar pequeno. Aí eu vou alfinetar, tô alfinetando aqui toda a borda, ó. Que é a parte que eu vou costurar. Tô alfinetando só pra ela segurar, pra ficar
bem certinha uma em cima da outra. Aí eu vou medir a... Deixa eu já marcar aqui. Essa parte aqui, ó, que termina, eu gosto de alfinetar bem para não sair do lugar, para não ficar torto. Então eu ponho os alfinetes assim, depois eu tiro, lógico. Lógico. Ó, aí tá. Aí eu alfineto aqui toda a volta. Eu vi que ficou maior, eu tiro na tesoura. E aí a gente mede a fronha. Aqui na largura, eu já medi, ó, quer ver? A fronha tá aqui, né? Ó, ela tá com 50 e ficou um pouquinho, 1 centímetro, nenhum menor aqui. 55. Eu quero 52, certo? Então dá pra mim entrar 1,5 aqui e 1,5 aqui. Eu já sei que eu tenho que fazer isso, né? Porque eu quero 52. Como eu falei pra vocês, pode ser 53. Aí eu entraria um aqui, ficaria com 53. Pode também. Talvez eu faça isso. Ah, e o comprimento. O comprimento, ela tá com 70. 70. Eu quero 67. Então, vai dar pra entrar também 67. Não, aqui vai ser 1 centímetro mesmo. Eu vou pôr 1 centímetro de cada lado, que vai dar, vai dar um pouquinho mais, 67 e meio, tá bom. Aí eu venho com a outra parte, que é a parte menor. Eu quero que a parte maior fique por cima, então eu pus ela primeiro. Essa é a parte que fica lá dentro da fronha, ó. Então eu venho aqui, acerto bem. Isso aqui, gente, não tem segredo, né? Quem costura, quem não costura, assim, nunca fez fronha, vai fazer. Requer muito, ela dá trabalho, viu? Dá trabalho, mas aí eu venho aqui, ó, junto todo mundo, porque agora, a costura que vai agora é o final, né? Junto, eu puxo bem aqui, eu gosto de puxar bem pra não ficar frouxo, sabe? Solto. Às vezes ainda fica um pouquinho, mas é a parte que vai embaixo da fronha. Certo? Porque agora a costura vai ser toda a volta. Toda a volta. O forro. E aqui, ó, que eu falei pra vocês que ficou uma beiradinha. Se a gente corta um pouquinho torto, eu vou acertar essa beiradinha, ó. Porque às vezes a gente tem medo de errar e corta um pouquinho mais. Porque é melhor depois tirar. Até poderia deixar isso aqui. Vai fazer a diferença, né? Agora vamos pra máquina. Acho que eu vou riscar. Eu vou riscar toda a volta pra vir bem certinho na risca pra não sair fora. É mais seguro, né? Oi, gente, voltando, vou finalizar agora o vídeo que eu quero pôr hoje no canal. Hoje é uma segunda-feira, né? Eu tô com pressa de pôr vídeo porque faz tempo que eu não coloco vídeo no canal, né? Então ficou pronta, tá? Ó, ficou pronta. Vocês viram que eu falei que eu ia pra máquina, eu costurei ela toda do avesso, né? Lá tá o forrinho. Aí depois que eu costurei toda ela, eu fiz o zigue-zague. Até eu fiz um zigue-zague agora mais bonitinho. Deixei o ponto mais apertadinho, ó. Eu fiz um zigue-zague mais miudinho, fica mais bonito. O acabamento dá mais riqueza, né? É uma fronha simples, né? Não como diz, é uma fronha, é uma costura criativa, né? Não é industrial. Ó, então ficou assim, ó. A parte de baixo, olha como ficou. Vocês viram que essa parte aqui é bem maior. Aí, ó, olha como eu deixei bem pra dentro,
para quando colocar o travesseiro, não aparecer o travesseiro, né? Ficou bem embutido, olha. A dobra ficou bem legal, ó. Aqui. Aí ficou legal também porque ficou esse barrado aqui, né? Ó, da lateral. Ele é como se estivesse continuando, ó, com a parte de trás dos dois lados. Pode fazer assim ou não. Eu achei que a combinação também das cores ficaram lindas. E agora eu vou pôr num travesseiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, me pergunte aqui nos comentários. E por falar em comentários, dê o joinha, hypem o vídeo, ativem aquele sininho em todas para vocês receberem mensagem, né? Quero fomentar mais o canal, como eu falei. Então, comentem aí. Mesmo que vocês não forem fazer a fronha, assistam porque é legal, acaba sendo uma terapia, né? Eu vou pôr o travesseiro. Ficou exatamente com as medidas que eu falei, 52 por 67. Eu medi ela agora depois de pronta. Eu vou colocar e já volto. Então, ó, gente, coloquei um travesseiro. Esse travesseiro é grande, ó, ficou bem folgadinha, ó. Vocês percebem que não ficou assim, não ficou apertada. Então, essa medida aqui, ela é muito boa. É a medida que eu tenho feito, ó. As costas do travesseiro. Arruma direitinho aqui, ó. Ficou bem intercalado, ó. Ela vem até aqui, quer ver? Ela vem até aqui, ó. Então, ficou bem assim, ó. Passei todas as medidas pra vocês. O que vocês acharam? Ai, e ficou fofinho. Ó, ficou uma fronha bonita. Esse tipo de fronha aqui, pessoal, a pessoa pode usar não só como fronha, para enfeitar a cama, né? Se a colcha meio combinar, a pessoa pode pôr como capa de travesseiro também, né? Eu acho. Tá bom? Gente, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dê o joinha.